Olá! Hoje eu venho aqui trazer mais uma dica de leitura para vocês. Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Esse é um livro escrito no século XIX por um autor francês. Na época que ele foi escrito, quase que ele não pôde ser publicado. Houve vários processos pedindo que esse livro não fosse publicado. Ele foi publicado primeiro em folhetim, em revistas que circulavam, e causou grande impacto, muito alvoroço entre os leitores, porque ele trata de um tema bastante polêmico, que não é comum, pelo menos não era comum na literatura da época, ou seja, a infidelidade feminina. Emma, que é a jovem personagem principal desse livro, é uma moça muito sonhadora, e ela casa então com um rapaz chamado Charles, que exercia a função de médico, apesar de não ter exatamente a formação de medicina. Ele exerce a função de médico numa cidadezinha do interior da França. Emma é aquela moça que foi criada no interior, mas que teve oportunidade de estudar numa escola interna, uma escola para moças, e nessa escola, então, ela tem a oportunidade de conhecer os romances que muitas vezes eram escritos e muitas vezes eram direcionados para as leitoras mulheres. E esses romances eram romances que traziam histórias de amor, principalmente aquelas histórias que trazem finais felizes. Histórias de muita aventura, de muito romance e sempre com aquela ideia de que a mocinha vai encontrar um príncipe encantado e ela será feliz para sempre. Então Emma cultivava muito essa paixão, essa vontade de encontrar o seu príncipe, e quando ela casa com Charles, ela acha realmente que ela agora vai ser feliz, que agora ela vai viver uma grande história de amor. Mas não é isso que acontece. O casamento cai na rotina. Charles é um homem simples, não tem muito assunto, apesar de ser um homem muito bom e afetuoso com ela. Ele realmente tem muita paciência com a Emma. Em vários momentos você vai ter vontade de sacudir Charles para que ele abra os olhos, para que ele veja a realidade. Mas ele é uma pessoa realmente muito simples, bondosa até demais, e não consegue enxergar o que está acontecendo com a Emma, a sua esposa. Emma tem uma filha, mas ela não é feliz também com a maternidade, então ela não se realiza com aquela vida no casamento, nem com o relacionamento com o marido, nem com a vinda da filha. Ela não consegue ser feliz com isso. Ela deseja mais, ela tem fome de aventura, ela tem desejo de conhecer uma grande paixão, então ela fica cultivando essas ideias e acaba se envolvendo com alguns homens. Num primeiro momento é mais de uma forma platônica, é só aquela conversa, aquele flerte, aquele namoro, e depois as coisas vão se tornando mais sérias. Com o tempo, Emma também enjoa desses amantes, ou seja, ela fica procurando por aquela paixão que na verdade não existe, é só uma fantasia da cabeça dela. Então ela começa a idealizar os homens, mas depois ela percebe que eles não são aquilo que ela queria, e ela continua na sua busca. Ao mesmo tempo, ela tem um vazio muito grande, e aí ela tenta saciar esse vazio comprando coisas, vestidos, acessórios, coisas que deixam ela ainda mais bonita, presentes para os seus amantes, mas nada disso satisfaz Emma. Ela queria ter aquela vida que ela lia nos romances, mas ela não consegue, e ela não se satisfaz. E aí ela vai entrar num estado de, muitas vezes até de depressão, de tristeza, de angústia, e Charles não sabe como pode ajudar ela. Então é uma situação bem desesperadora em muitos momentos, principalmente da metade para o fim do livro. A gente sente uma angústia muito grande, porque dá vontade de ajudar a Emma, de dar conselhos para ela, de segurar a mão dela e dizer que ela não precisa fazer nada disso, porque nada disso vai ter um resultado, mas ela cada vez se afunda mais na sua busca por uma paixão, na sua busca por um mundo idealizado que ela nunca vai alcançar. Então, esse livro
na época que foi escrito, e hoje ainda se fala muito sobre isso, de que ele é de certa forma uma crítica à sociedade burguesa da época, e eu percebo que é uma crítica também à educação que era dada às mulheres, porque nesse período já se falava sobre a igualdade, né, dos homens, mas as mulheres ainda era ainda relegado a elas uma educação diferente, uma educação que não era científica, não era aquela educação que era dada aos homens. Então, os homens tinham liberdade para estudar, tinham liberdade para conhecer o mundo, para viver muitas experiências, e as mulheres muitas vezes eram relegadas a uma vida doméstica, eram destinadas ao casamento e iludidas às vezes com um romance que elas não conseguiam viver de uma forma intensa e livre, porque naquele tempo ainda não existia métodos de prevenir a gravidez, por exemplo. Então, as mulheres muitas vezes ficavam relegadas ao casamento e à maternidade. Emma não se realiza enquanto mãe, então a gente percebe que o autor tenta nos mostrar que nem todas as mulheres têm esse desejo de ser mãe, de ter filhos, e então nesse momento ela não podia escolher, não havia ainda métodos eficazes para prevenir a gravidez indesejada. Então são muitas críticas que o autor faz à sociedade da época, à desigualdade que existia ainda entre homens e mulheres. Emma, ao mesmo tempo que ela se entregava às suas aventuras, os homens que tinham um relacionamento com ela, eles não gostavam dela. Para eles era apenas mais uma aventura e para ela era a busca do seu grande amor. Então muitas vezes ela foi enganada e se decepcionou muito nesses relacionamentos. Então é uma história assim que é considerada um clássico, é muito valorizado pela crítica literária e muitas pessoas são apaixonadas por Madame Bovary. Então fica aqui mais uma dica de leitura para vocês. Se vocês gostam desse livro, se vocês já leram, se gostaram desse vídeo, comentem e compartilhem. Até a próxima, pessoal!